Bom, pessoal, estamos nós aqui de novo. E eu já contei em alguns vídeos que eu sou recrutador. Trabalho há mais de 10 anos, passei por empresas muito diferentes. Hoje estou numa grande empresa multinacional americana. Sou um recrutador CLT, gosto sempre de lembrar isso. E uma das coisas que eu mais percebo ao longo desses anos, ao longo das milhares ou dezenas de milhares de entrevistas que eu já fiz, é que pouca gente sabe o que é uma entrevista de emprego. Você sabe o que é uma entrevista de emprego? A grande maioria das pessoas, é a minha chance de ir lá, e a outra, não, é quando a empresa vai ficar comparando o meu currículo. E não é nada disso. A entrevista de emprego, ela é o momento em que você conta para a empresa que você é tudo aquilo que ela está procurando. Mas não é falando de detalhes do currículo, não é contando a história da sua vida. E eu vou te falar que assim, nós recrutadores, a gente ouve muita história triste. Todo mundo tem uma história triste. Eu tenho, você tem, seu amigo tem. E aqui eu não estou desfazendo da sua história, mas não é aquele o momento. E a entrevista de emprego, ela começa no momento em que você prepara o currículo para aquela vaga. Ela não começa no dia que você entra online ou que você vai para o escritório da empresa, da agência, fazer aquela entrevista. E aqui está um ponto que ninguém fala. A entrevista começa antes da entrevista. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar de preparação, vamos pensar o seguinte, eu enquanto recrutador recebi lá uma requisição de contratação, conversei com o gestor, fiz reunião de alinhamento, ele me contou o sonho da vida dele, eu quero um funcionário que faça isso, faça aquilo, legal, aí ele me dá um descritivo, eu publico no site. Aquela publicação, ou job description, que a gente chama, ele está cheio de porquês, ou de quens. Né? Ali tem, olha, pessoa que tenha essa experiência, que já tenha feito isso, que tenha trabalhado com aquilo, que ela consiga entender isso e transformar naquilo. E é ali que começa a sua virada de chave para a entrevista. Porque é a partir daquela descrição de vaga, ou job description, que você vai preparar o currículo, que vai chamar a atenção do recrutador e vai fazer com que ele se interesse mais por você em uma entrevista. Deixa eu dar um exemplo. Uns 4 anos atrás, nós demos um treinamento sobre empregabilidade e eu lembro que eu contei para os nossos alunos que eu levava de 8 a 16, 18 segundos para avaliar um currículo e foi um choque. Hoje em dia, em 2026, a gente tem inteligências artificiais que fazem isso em 4 segundos ou menos. E aí? Esse é o ponto. Quando eu vou olhar para um currículo, eu sei o que eu estou procurando. E eu não vou precisar ler um currículo inteiro. Por isso que eu falo, não precisa ter 3 páginas. Não precisa ter todas as experiências da sua vida, não precisa ter número de documento, não precisa. O que tem que estar ali é o que chama a minha atenção. Então, se você chamou a minha atenção enquanto recrutador no currículo, começamos ali algo que vai ser discorrido, evoluído ao longo da entrevista. Fomos para a entrevista. O que eu quero de você? Eu quero que você tenha se preparado e estudado sobre a empresa. É obrigatório? O mercado vai dizer que não, eu vou dizer que sim. Se preparado e estudado sobre a vaga, é obrigatório. Que você entenda como você se encaixa naqueles requisitos da vaga. Porque isso é a entrevista de emprego. É o momento em que você leu a descrição de cargo, entendeu o quanto daquilo você já fez, e aí você vai contar para mim a sua experiência profissional usando a minha descrição de cargo como exemplo. Entendeu a diferença? Não é bater currículo. Porque currículo ele vai contar um monte de história vaga. Mas quando você está concorrendo a uma posição de vendedor, eu quero que você me fale assim, na empresa anterior eu vendia esse produto, eu usava essa e essa técnica, eu registrava nesse CRM aqui, que é igual o que você está colocando aqui na sua vaga. Ou eu vendi um produto muito parecido com o produto que vocês vendem, para um perfil de cliente que é o mesmo. Ou seja, eu, recrutador, vou olhar e falar assim, essa pessoa aqui vai chegar na empresa e pode trazer a carteira dela junto. E aqui é um exemplo para a área de vendas, mas tem muitos outros exemplos. Entrevista de emprego, ele é um processo de confirmação. Ali eu vou confirmar se a história que você contou no seu currículo faz sentido e se aqueles dados que estão no currículo têm fundamento. Porque é a hora de você entregar. É a hora de você trazer os números. E eu falei num outro vídeo sobre a importância de você dominar os seus números, inclusive. Quanto você vende? Qual o tamanho da sua base? E aqui falando de vendas, do exemplo do vendedor, tá? Mas pode ser uma outra função qualquer. Vamos pensar aqui no desenvolvedor de software. Quais são as stacks que você domina?
Quais são as certificações que você tem? Qual é o tipo de produto que você já entregou? Em que contexto de empresa você atuou? Qual é o seu nível de interação com a área de produto, a área de CX, de CS, a área de UX, de UI? Ah, eu sei fazer teste unitário. Ou não, vamos para uma outra área agora. Vou para a construção civil, já trabalhei com projetos X ou Y. Esses são os dados que você precisa levar para o recrutador na hora da entrevista. Porque, de novo, você começou a me ganhar no seu currículo e ali eu quero ouvir se aquilo tem um fundamento, se tem base. E na entrevista, eu sempre digo que é gente conhecendo gente. Então você precisa entregar esse conhecimento, a sua experiência mais aprofundada, mas não pode ser mecânico. Eu já entrei em entrevista que parecia que eu estava falando com o espelho, ou que eu estava ouvindo uma gravação de voz, ou em muitos casos eu fiquei me questionando se o candidato não estava vendo a cola do chat GPT, e ela tem que ser natural. Porque por mais que pareça que as empresas querem contratar uma máquina, e não, elas não querem contratar uma máquina, elas querem contratar um ser humano. Everton, mas se elas querem contratar um ser humano, então eu posso mostrar minhas fragilidades? Sim, mas não é qualquer uma. Não são todas. Porque em algum momento eu vou te perguntar, é relativo, porque não é uma pergunta que eu faço muito, mas pode ser que o recrutador pergunte, qual é a sua... O que você precisa melhorar? Qual é a sua fraqueza? E aí, o que você fala? Aqui é o momento que você pode mostrar alguma fragilidade. Olha, eu tenho uma dificuldade aqui, mas já estou trabalhando ela. Vai para o próximo. Entrevista de emprego é esse momento que você entrega tudo que te leva ao encontro da vaga e quase nada que te afasta dela. Entendeu? Então, job description, olhei para ele e falei, bom, aqui de 10 requisitos eu atendo 8, muito bom, vou focar em mostrar o quanto eu sou bom nesses 8. E nos outros 2, passo rápido. Pô, mas e se ele se aprofundar? Passo rápido, foco no que você é bom. Entrevista é esse momento. O que eu percebo muitas vezes, e essa é uma pergunta que eu recebo e respondo com alguma frequência. A entrevista, quem conduz é o candidato, não é o recrutador. Você sabe quando eu percebo que um candidato é sênior? Quando eu entro numa entrevista online, porque hoje 98% das entrevistas que eu faço são entrevistas online, e o candidato toca a entrevista. Eu entro, me apresento, falo da empresa, tiro uma dúvida geral e ele começa. E ele conta a história que eu preciso ouvir, não é a história que eu quero ouvir. E qual é a diferença da história que eu quero ouvir da história que eu preciso ouvir? A que eu quero ouvir é perfeita, ela não existe. A que eu preciso é, pô, esse é um candidato que sabe fazer o que eu estou buscando, e aí eu vou me preocupar em avaliar outras questões. Tá? Como é que é comportamental? Como é que ele vai trabalhar sob pressão? Como é que ele vai lidar dentro do time que tem esse perfil, ou com o gestor que tem esse perfil, ou vai interagir com o cliente que é assim ou assado? Esse é o ponto. Agora, naquilo que é o básico da vaga, ele já me contou a história. Eu não precisei fazer pergunta, e se eu precisei é uma pergunta pontual, porque ele trouxe dados, ele trouxe exemplos, ele demonstrou que se interessou em entender mais a empresa, para entender a vaga, para me falar sobre temas. E, de novo, se o currículo, um recrutador vai levar 20, 30, 16, 3, seja lá quantos segundos para avaliar, a entrevista, a gente tem uma margem bem grande ali para conversar. Ela pode durar 20 minutos, ela pode durar 30, 40, 50, 1 hora e meia, depende. Ah, mas isso é indicador de alguma coisa? Não. Mas ao mesmo tempo isso fala muita coisa. Uma entrevista longa não quer dizer que foi uma entrevista boa. Pode ser que seja uma entrevista que eu tive que perguntar muito para tirar poucas respostas, porque o candidato não falava. Então, o que você domina é a narrativa ali dentro. Está sob o seu comando, não está com o meu. Eu já sei o que eu preciso, eu quero que você me conte que você é o que eu preciso. Esse é o ponto. Então, de novo, o que é uma entrevista de emprego? É a chance que você tem de reforçar o que você já contou no currículo de que você é o que aquela empresa está procurando. Vamos lembrar, vamos usar aquela tecnologia que eu falo em todos os vídeos, tecnologia barata e simples, papel e caneta. Como começa a entrevista? Começa na leitura do descritivo da vaga. Eu realmente atendo aos requisitos? Atendo. Quantos? E vamos sempre pensar assim, ó, a cada 10, 7 é um bom número, no mínimo 7.
Por que, Everton? Mas eu atendo 6, eu atendo 5. Vão ter mais pessoas que vão atender mais requisitos que você. Aí você vai vai ter que subir muito a sua barra. Ah, é improvável, impossível? Não. Mas a ideia aqui também é fazer com que você crie filtros para você estar na entrevista certa. Porque também não adianta você ser chamado para entrevista que não era para você. Ir bem na entrevista não quer dizer ser contratado, tá? Sinto em contar isso para vocês. Eu vou dizer que 92% dos candidatos que chegam para a entrevista comigo eram candidatos com grande potencial de ser contratados. Porque eu gasto muito tempo na minha triagem. Eu sou o recrutador que faço um funil muito considerável sobre aqueles que entram no funil e aqueles que chegam lá no final para a entrevista comigo. Então, se chegou na entrevista comigo, tem grandes chances. Aí vai depender da performance do candidato, vai depender do que o próximo entrevistador, que normalmente é o gestor, vai achar. Mas a narrativa é você que domina. Então, voltando à tecnologia, papel e caneta. Descritivo da vaga, coloquei tudo no papel, falei, bom, atendo mais que 7 requisitos. Ótimo. Meu currículo conta a mesma história? Ou seja, seu currículo não tem que ser copia e cola do descritivo, mas ele tem que mostrar com atividades, ações, resultados, que o que está naquele descritivo você já fez. Pô, fechou. Mandou o currículo. Dica bônus. Mandei o currículo, candidatei na plataforma, seja lá qual for ela. Vou procurar alguém da empresa, um recrutador, alguém da área e vou adicionar como conexão no LinkedIn. Putz, não tem LinkedIn ainda? Fica para um outro momento, mas aqui ficou a dica. Fui chamado para a entrevista. Aquele é o momento de você aprofundar sobre empresa, produto, mercado, porque são temas que podem surgir na entrevista. Passei na primeira entrevista. Ou chegou no final, acabou a entrevista, volta para aquele papel e aquela caneta, coloca ali, pô, fui bem, respondi todas as perguntas. Como é que você se avaliou? As pessoas perguntam muito para mim, Everton, preciso pedir feedback depois de quanto tempo? Se a empresa não mandou feedback, eu falo com a empresa? E será que você não sabe o seu feedback? O que eu sempre falo para os mentorados, pessoas que eu aconselho é, você deveria saber o seu feedback, você deveria saber se você foi bem ou mal. Porque eu acho que se a gente, sinceramente, se avaliar, a pergunta se eu preciso ainda ouvir algo do recrutador ou não, ela fica fácil de ser respondida. Mas, enquanto recrutador, é esperado que o recrutador te mande um feedback, mesmo que seja automático. Mas é esperado que ele te envie. Mas o mais importante é que você saiba qual o feedback que você faz de você mesmo. Como é que você avaliou a sua participação naquela entrevista? Acabou ali, fui bem? Fui muito bem? Fui mais ou menos? Como é que eu me avalio? Esse é o ponto-chave. Se você conseguiu entender o papel da entrevista, o seu papel na entrevista e o papel do recrutador na entrevista, você fez tudo que estava ali no script. No fim, se avaliou muito bem, aí agora é contar com as próximas etapas. E ainda assim é ter a consciência de que, ainda que tudo vá muito bem, pode ser que não seja você o escolhido. Pode ser que tenha alguém melhor, pode ser que tenha uma série de outros fatores que influenciam. Mas ainda assim, aqui a gente está criando um modelinho para que a entrevista não seja um negócio mais sofrido. Eu vejo as pessoas com dor de barriga, passa mal. Não precisa. Isso é problema de preparação, é entender o que é aquilo que está acontecendo naquele momento. É tirar um pouco a pressão e entender que você está no comando do que está acontecendo. Se você fizer o que tem que ser feito, melhora muito. E aí a gente volta para uma outra frase que eu falo muito, que é finalidade importa. E nesse caso, se eu sei a finalidade que eu estou ali, o porquê que eu estou ali, eu consigo vender muito bem aquilo que eu preciso vender para entrar naquele emprego, tudo fica mais fácil. Eu gosto muito de trazer comparativos do mundo em geral para dentro do mundo do trabalho, e eu sempre falo muito sobre o mercado da bola, do futebol. O jogador de futebol faz entrevista? Não. Vai lá o olheiro, o diretor de futebol, vê o cara jogando, ou a mulher jogando, acha que tem uma boa performance, vai encaixar no time e faz uma oferta. No mundo do trabalho, você precisa provar. Vão ter alguns casos que um ex-gestor, um ex-chefe sai de uma empresa, vai para outra e te leva? Vai. Mas o seu jogo é o que você conta ali na entrevista. Seus 90 minutos são ali os 30, 40, 50 minutos da entrevista. É ali que você mostra
o quão preparado você está para aquele emprego, para aquela promoção. Porque entrevista não é só para fora, né? Pode ser uma entrevista para mudar de cargo dentro da mesma empresa. Mas entender o que é a entrevista é muito importante. E eu finalizo reforçando que muita gente não sabe nem o que está fazendo ali. Vi uma vaga, mandei, por alguma razão fui chamado e estou aqui para dar o que seja lá o que der. E são esses mesmos que falam assim, mas eu mando centenas de currículos e ninguém me chama. Porque não tem estratégia. Porque não tem entendimento do o que é a entrevista, ou por que eu me candidatei naquela vaga, quão aderente eu sou, quão aderente eu não sou. Não é por acaso, não é do nada, não é sem intenção, é intencional. A gente começou falando do que é uma entrevista de emprego, e a gente vai terminar falando sobre isso, mas um ponto que eu trago para vocês, além da questão de que finalidade importa, tem que ser intencional. Eu não mando currículo à toa. Currículo não é panfleto, não é aviãozinho de papel, não é aviãozinho de dinheiro do Silvio Santos. Tem que ser estratégico. É para a empresa certa, é para a vaga certa, é para a empresa em que eu estudei sobre ela, é para a vaga em que eu me preparei para falar sobre ela e que eu me vejo fazendo ela. Se tudo isso se encaixa depois que você está na entrevista, sai o peso da entrevista. Sai toda aquela questão complexa de, meu Deus, mas e se ele me perguntar, e se der um branco, e se eu não lembrar? Não. Se tem essa preparação, e se está claro para você que o que você vai falar ali, ou vai mostrar ali, é o que você sabe fazer de verdade, fica muito fácil. Eu lembro que quando eu comecei no mundo do trabalho, 30 anos atrás, você não pode mentir numa entrevista de emprego. O recrutador sabe quando você está mentindo. Ele sabe, o corpo fala, suas expressões, ou você escorrega na própria mentira. Então, por isso que é importante colocar tudo nessa linha de que eu tenho realmente os requisitos da vaga, eu estou me preparando para esse processo seletivo, eu sei o que eu estou fazendo ali, eu sei comunicar o que eu sei fazer. Então, de novo, entrevista é uma oportunidade de você reforçar o que já começou lá na candidatura. É você mostrando para o recrutador que você é a pessoa que sabe fazer o que ele está procurando. Porque, vamos lembrar de um ponto, e aqui é o segredo dos recrutadores. Quando ele vai para um processo de seleção, ele já tem uma dor, que é precisar preencher aquela vaga. Você tem que mostrar que você é quem resolve aquela dor. Tá bom? Obrigado mais uma vez por esse papo. Gostou? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. A gente volta no próximo vídeo para falar mais sobre emprego, comportamento e performance. Um abraço.